Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de Química. Mas antes não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e de dar um like nesse vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Escreva as fórmulas simplificadas e moleculares dos seguintes compostos. Bom, a fórmula simplificada são aquelas fórmulas estruturais condensadas, tá? Ao invés de você estar mostrando todas as ligações químicas, você vai mostrar elas meio que condensadas. Eu vou mostrar como é que funciona elas. Temos também aqui as fórmulas moleculares dos seguintes compostos. 1, 2, 3, hepadieno. Esse composto aqui, pessoal, ele não existe, tá? E não dá para montar essa fórmula aqui. 1, 2, 3, hepadieno. Tá? Por que não dá, professor? Por que esse composto não existe? Primeiro, para começar, não existe esse hepa. Deve ser hepta. E faltou um T aqui. Até aí, tudo bem. A gente poderia perdoar. Mas mesmo que fosse 1, 2, 3, hepta. Aqui não poderia ser diino. É impossível que seja diino. Professor, por que é impossível? Porque di vem de 2. Teria que ter duas triplas ligações. Esse in é tripla ligação. Só que aqui você tem a localização 1, 2 e 3. Ou seja, está localizando em 3 posições a tripla ligação. Mas vamos supor que eu aceite esse erro também. E eu fale que não, então não é diino, é triino, tá? É triino porque se tem 3 localizações, 1, 2 e 3, tem que ser triino e não diino. Beleza, já corrigimos o T, já corrigimos o di. Então, vamos montar essa estrutura. Agora dá, professor? Não dá. Como não dá, professor? É o seguinte... eu vou ignorar, eu não vou montar toda a estrutura, mas olha só, quando você diz 1, 2 e 3, significa que no carbono 1, entre o 1 e o 2, você tem uma tripla, né? Porque aqui está ino, então você tem que vir que é tripla ligação. Entre o 2 e o 3 tem que ter outra tripla, e entre o 3 e o 4 tem que ter outra tripla. Pessoal, não existe carbono fazendo 6 ligações. E aqui eu tenho 2 carbonos fazendo 6 ligações. Esse aqui é o carbono 1, ó. Eu não estou mostrando a estrutura inteira, tá? O carbono 1 está se ligando ao carbono 2 e é nele que eu localizei a primeira tripla. No carbono 2, que está se ligando ao carbono 3, eu localizo a segunda tripla. E no carbono 3, que está se ligando ao carbono 4, eu localizo a terceira tripla. É impossível este carbono e esse carbono estarem fazendo 6 ligações. E é o que está acontecendo. São muitos erros nessa letra A. Tá? Então, você pode marcar que na letra A não é possível. Tá? Ela está errada, não existe. Tá? Então, isso daqui ó, tem um erro na letra A e é um erro grave. Tá? 1, 2, 3, hepadieno não existe em lugar nenhum. Tá bom? Não é nomenclatura de química orgânica. Vamos para a letra B. 1, 2, pentadieno. Essa nomenclatura é uma nomenclatura mais antiga, tá? Você poderia utilizar a nomenclatura mais atual, que é a seguinte. É pente, 1, 2, dieno. Mas tudo bem usar a nomenclatura antiga, já que a questão é velha. Então a gente vai seguir essa nomenclatura antiga ou a atual que dá na mesma, tá? A única diferença é que na atual você coloca o localizador, no caso 1 e o 2, localizando aonde estão aqui as nossas duplas ligações mais próximos dela do que ficar mais distante lá no início da fórmula, tá? Pente. O que significa a palavra pente? Significa que a gente tem 5 carbonos. A gente pode ver isso aqui pela nossa tabela de nomenclaturas, tá? Na tabela de nomenclaturas, a palavra pente vem de 5 carbonos. Então, eu estou até achando que como a gente vai ter que fazer duas coisas, o espaço ele pode ficar pouco. E algumas, não, eu acho que vai dar para fazer essa estrutura aqui, principalmente porque essa letra A não existe, né? Então eu vou abrir até um espacinho aqui. Essa letra A aqui ela não tem nem sentido de estar aqui, né? Vou abrir um espaço para colocar a letra B. Pente vem de 5 carbonos, então a gente vai começar aqui a nossa letra B, tá? Ó.
Letra B é 1, 2, 3, 4 e 5 carbonos. Aí você vai ter, esse A é só um conector que a gente utilizava nas nomenclaturas mais antigas, para não deixar duas consoantes juntas, tá? Então ele não tem muito significado. Aí vem a palavra dien, que significa que você tem di, lembra que eu falei aqui no início? Ó, di vem de 2 e en vem de dupla. O en ele vem aqui do nosso intermediário. Quando eu utilizo o intermediário en, é porque eu tenho um alceno, que é uma dupla ligação. Tá? Nesse caso não é um alceno, porque a gente não tem apenas uma dupla ligação, a gente tem duas duplas ligações. Uma no carbono 1 e a outra no carbono 2. Então, a gente vai chamar isso daqui de alcadieno, tá? Não é um alceno. Significa que entre o carbono 1 e o 2 eu vou ter uma dupla. Essa dupla está localizada no carbono 1. Entre o carbono 2 e o 3, ó, eu vou colocar aqui a numeração 4 e 5. Eu tenho a segunda dupla. Ah, professor, mas isso então não é possível, né? Porque o carbono aqui está fazendo duas duplas. Mas isso ele pode fazer. Ele não pode fazer duas triplas. Porque o carbono faz 4 ligações, então duas duplas é possível sim. Esse 1 está localizando essa dupla, esse 2 está localizando essa dupla. Agora o resto da estrutura, olha só, esse carbono já está fazendo duas ligações. Ele tem que fazer outras duas ligações com hidrogênios, só que você não vai deixar essas ligações assim. Você vai deixar elas condensadas, o que significa que você vai escrever o hidrogênio do lado do carbono, assim ó, H, e o número 2 aqui pequenininho. Isso é condensar, isso é uma fórmula simplificada. Então aqui, ó, aqui eu tenho duas ligações, esse carbono tem que fazer mais uma ligação com esse outro carbono. E a outra ligação dele tem que ser com hidrogênio. Você vai deixar simplificada colocando o hidrogênio do lado dele e aqui a outra ligação. Esse carbono está fazendo uma ligação apenas com esse carbono aqui. Vai fazer outra com esse carbono, então vão faltar duas que ele tem que fazer com hidrogênios. Então você vai colocar assim, CH2 e a ligação. Esse carbono só está fazendo uma ligação com esse, então faltam 3 ligações com hidrogênio. Você vai escrever CH3. Tá bom? Isso daqui que a gente colocou é a fórmula simplificada da letra B. Com relação à fórmula molecular, vamos colocar aqui, ó, FM da letra B. Você vai contar quantos carbonos você tem. 1, 2, 3, 4 e 5 carbonos. Então você vai escrever C5. E quantos hidrogênios a gente tem? 2 mais 1 é 3, mais 2 é 5, mais 3 é 8. Então a gente tem 8 hidrogênios. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Realmente, a fórmula molecular é C5H8. Vamos para a letra C. Na letra C, a gente tem um hexino, ou, pela nova nomenclatura, hex-1-ino. O que significa que a gente tem 6 carbonos, né? Então, você vai colocar aqui, olha só, o prefixo ele tem relação com o número de carbonos. Hex vem de 6 carbonos. Então, você vai colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Hex, no carbono 1, a gente tem que ter o in, que é uma tripla ligação, porque a gente tem aqui um alcino, uma tripla ligação no carbono 1. Vai estar entre o carbono 1 e o carbono 2 essa tripla. No resto da estrutura, a gente só tem átomos de hidrogênio, né? Então, todas, porque a gente tem um hidrocarboneto, né? A terminação do nome é a letra O, observem aqui. Significa que o resto da nossa estrutura é só você completar colocando átomos de hidrogênios. Só que a gente não vai poder completar assim, ó. Ah, hidrogênio, 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 porque tem que ser fórmula, não é a estrutural, é a estrutural condensada. Ou seja, a gente vai ter que utilizar a fórmula simplificada, igual eu fiz ali em cima. Então, você vai escrever assim, ó. Esse carbono aqui, ele está fazendo uma tripla. Então, a outra ligação é com o hidrogênio. Esse carbono está fazendo uma tripla, a quarta ligação dele vai ser com esse carbono. Esse carbono só está fazendo uma e vai fazer a segunda com esse carbono. Então, ele vai precisar fazer mais duas com hidrogênios. Você vai escrever assim. Esse carbono, mesma coisa, vai ser H2, ligação com este. Observe que ele faz duas ligações com esses hidrogênios, que poderiam estar para cima e para baixo, não nessa representação.
e 2 ligações com carbonos. Então, ele está fazendo as 4 ligações. Esse carbono também precisa se ligar a 2 hidrogênios e a este carbono. Ele também está fazendo 4 ligações. Esse carbono agora vai se ligar a 3 hidrogênios e a gente terminou a nossa fórmula estrutural condensada ou fórmula simplificada aqui da letra C. Também na letra C a gente tem que contar os carbonos. Temos 6, né? X, então são C, 6. E os hidrogênios, 3 mais 2 é 5, mais 2 é 7, mais 2 é 9. Mais 1 aqui são 10. Então, a gente tem aqui a nossa fórmula molecular, que é C6H10. Letra C, ok. Vamos para a letra D. Na letra D, a gente tem octadieno. Oct vem de 8 carbonos. Então, a gente vai colocar aqui 1, 2, 3. Eu posso virar essa estrutura, tá? Para baixo, se a gente quiser. Então, eu vou colocar ela para baixo, para a gente poder ocupar aí o nosso espaço, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, tá? Você pode virar sem problema nenhum. Vamos numerar esse carbono 1, esse é o 2, esse é o 3, esse vai ser o 4, esse vai ser o 5, o 6, o 7 e o 8. Depois eu tiro o número para não atrapalhar. Mas no carbono 3, então entre o 3 e o 4, eu tenho que ter uma tripla, ó. In vem de tripla, tripla ligação. Entre o carbono 5 e o 6, você tem que ter outra tripla, tá? Então tá aqui outra tripla ligação. E aí a gente vai terminar a estrutura colocando as ligações simples, né, nos outros espaços aqui entre os átomos de carbonos. Eu vou apagar a nossa numeração, agora que a gente já utilizou, e vou colocar aqueles hidrogênios condensados. Observem. Pior que eu deixei o espacinho ruim, né? Acabei deixando o espaço ruim. Vou ter que tirar as ligações simples aqui, ó, para colocar os hidrogênios, né? Senão vai ficar só da tripla que eu vou deixar. Então vai funcionar assim, ó. Esse carbono aqui vai fazer uma ligação com esse, então vão faltar 3 ligações. Você vai colocar H3C, ligação com carbono. Esse carbono tem que se ligar a 2 hidrogênios, mais esse carbono aqui, mais essa ligação 3, mais uma ligação com este outro carbono, 4. Ótimo. Esse carbono já faz 4 ligações, porque 3 são aqui na tripla com este e uma aqui com este carbono, 4. Esse carbono faz 3 com esse aqui, só falta uma que ele vai fazer com esse carbono, 4. Essa estrutura não é legal eu deixar dobrada a tripla ligação. Tem uma regrinha, eu não vou explicar ela agora, ela não cabe a este vídeo. Mas pelo menos a parte da tripla eu vou continuar colocando reto, tá? Então eu vou colocar só mais uma aqui reta. Deixa eu colocar... Não, dá para pôr mais... Não, vai só mais essa daqui. O resto eu vou virar. Aí vão faltar 2, né? Para dar 8. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É isso mesmo. Então existe uma regrinha meio que fala que a tripla ela não tem uma... contorção tão boa quanto as ligações simples. Claro que as estruturas não são bem assim como eu estou representando, tá? Mas seria muito, muito errado fazer aquilo com a tripla. Mas vamos lá. Então eu tenho aqui 3, 4, 1, 3, 4. Esse carbono está fazendo aqui 3 mais uma são 4 ligações. Esse daqui também seria legal eu colocar ele aqui, tá? Eu vou colocar ele assim. Isso é coisa minha, tá, pessoal? Não precisa se preocupar, não. Que se você está vendo esse exercício, são exercícios mais básicos, esse daqui. E isso que eu estou falando da tripla não poder virar, tá? Um pouquinho mais complexo, não precisa entrar nessa explicação agora, eu não vou falar disso. Mas continuando, a gente já montou a estrutura até aqui, ó, esse carbono também está fazendo 4 ligações. Esse carbono aqui só faz 2, então as outras 2 dele precisam ser com hidrogênios, então você vai colocar CH2. E esse carbono aqui só está fazendo uma, então ele vai fazer 3 ligações com hidrogênios. Então, essa é a estrutura que a gente tem do 3,5-octadieno. Pela nomenclatura nova, você utilizaria oct 3,5-dieno. Oct vem de 8 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3,5 está localizando onde estão as triplas ligações. 1, 2, 3. No carbono 3 eu tenho a primeira tripla.
4 e 5. No carbono 5 eu tenho a segunda tripla. Aí vem o 6, o 7 e o 8, tá? Se você tivesse numerado do outro lado, olha só, 1, 2, 3 teria a primeira tripla, 4, 5 a segunda tripla. Da mesma forma, é uma molécula simétrica, né? Agora, diino significa que eu tenho duas vezes a tripla, uma no carbono 3, a outra no carbono 5. E o O é a terminação para dizer que nós temos um hidrocarboneto, ou seja, só temos átomos de carbono e hidrogênio dentro da nossa estrutura. Então, letra D, ok, letra C, ok, e letra B, ok também. Ah, não, a letra D, não vamos fugir, né? Tá faltando uma coisinha ainda. A gente tem que colocar a fórmula molecular. C, 8, porque tem 8 átomos de carbono, e os hidrogênios a gente vai contar agora. Temos aqui 3 mais 2, que dá 5. Vamos lá, procurar aqui, não tem nenhum hidrogênio, não precisa, não precisa. Aqui também não. 6, 7, 8, 9, 10. Então, C8H10 é a nossa fórmula molecular na letra D de dado. Então, agora sim, tá ok a letra D, tá ok a letra C, né, com a fórmula simplificada e a molecular, e tá ok a letra B com a fórmula simplificada e a molecular. E a letra A, ela está errada, tá? Então, eu mostrei no início do vídeo, tem vários erros nessa questão aqui. Eu teria que considerar muita coisa e alterar muito essa letra A para fazer ela ficar certa. Só que eu ia estar alterando tanto ela que eu considero que não seria mais essa letra A, tá? Então você pode considerar ela como errada, impossível fazer essa estrutura e eu já expliquei por quê, tá bom? Lembre-se que o carbono só faz 4 ligações. Então, o erro do T aqui tudo bem, eu vou perdoar. O erro do D aqui, colocar tri, eu também perdoo. Mas agora, 1, 2, 3, heptadieno, heptatrieno, seria impossível de qualquer forma. Então, letra A, você pode excluir ela sem problema nenhum, tá bom? Terminamos aqui mais uma resolução de um exercício de Química Orgânica. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Espero que vocês tenham compreendido passo a passo a resolução dessa questão. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de deixar um like aqui e de compartilhar o link desta aula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. A gente vai se encontrar numa próxima aula resolvendo outras questões de Química. Um forte abraço e tchau, tchau!